da Sé, um retiro encantador em Viseu. Localizada na Praça Dom Duarte, bem no coração da zona histórica de Viseu, é um hotel de charme onde impera o bom gosto e o requinte. Casa da Sé, local ideal para associar momentos únicos de descanso e tranquilidade ao charme e magia de uma cidade secular. Informações e reservas através do 232 468 032 ou em www.casadacé.net. E agora vamos à surpresa que está aqui à minha esquerda. E bem, não é? Bem posicionado. Como é óbvio. A verdade é que poucos programas, vou dizer, de rádio, televisão, do que seja, se podem dar ao luxo de ter um arqueólogo. Olá, Joel Ajax. Olá, boa noite. Sejas muito bem-vindo ao Pelourinho. Temos uma nova rubrica no Pelourinho, Joel, da tua responsabilidade, certo? É verdade. Antes de mais, e antes de me adiantar em relação a isso, dizer-vos duas coisas que eu não vos disse em off, porque estava à espera de vos dizer no ar. Primeiro que agradeço muito o convite e também enalteço-vos a coragem, porque não é fácil convidar quem quer que seja do âmbito da história, do património, de qualquer área que seja, e estar a falar um bocadinho sobre isso no programa. E digo-vos o porquê também, porque acho que é muito importante, porque por muitas leis que hajam, por muita vontade pública ou administrativa que exista em termos de trabalho patrimonial, há sempre alguma coisa que falta, que é o sentimento de pertença das populações em relação àquilo que é efetivamente delas. Até porque a própria definição do património insere-se, está na Constituição, portanto há uma lei de bases também que o rege legalmente, mas que se as pessoas não o sentirem como delas, como próximo, é inevitável a sua destruição, ou pelo menos o seu desconhecimento. E é muito por esse desconhecimento que eu quero agradecer-vos o facto de vocês me terem convidado para participar no Pelourinho, pelo menos uma vez por mês, nesta nova rúbrica, porque acho que é importante e é um papel que também me cabe a mim, como agente do património, trabalhar atualmente no Conselho, poder falar um bocadinho sobre ele e dar a conhecer um bocadinho mais sobre o que é o património às pessoas, tentando assim ligá-las à história, mas também aos edifícios ou às paisagens que são culturais. E tens que ensinar aqui qualquer coisa. Não é bem ensinar, é mais fazer as pessoas ver que há mais... Divulgar. A verdade é que exatamente, isto surgiu em conversas. O Joel já foi um convidado do Pelourinho, já que esteve com a Gorro Maria. A verdade é que... E tudo partiu daquilo que tu dizes precisamente. O nosso património material e imaterial é tão vasto, e é tão diverso, é tão rico e também, vamos ser francos, tão desconhecido na verdadeira essência para tanta gente que precisa de ser falada e precisa de ser contada. E aí, Joel, tu surges porque tu és um exemplo de dedicação a Gouveia em várias vertentes. A tua resiliência entrega a várias instituições e o teu gosto por Gouveia é óbvio, e a tua capacidade para contar as histórias da nossa história, acho que é um excelente win-win que nós temos aqui. Joel, portanto, qual Indiana Jones, não é? Que também era arqueólogo. Não sei, Miguel Fino, não sei se tu queres dizer algumas palavras, porque o Joel Ajax vai funcionar talvez chamar-lhe como um alter ego do Dionísio. Não sei se tu queres cumprimentar o nosso novo colega de painel. Quero, sim senhora, obviamente que sim. Não só estou espantado por essas palavras todas que o Joel disse. Aliás, é verdade quando dizem que quanto mais um homem feio, mais hábil nas palavras ele é. E pronto, e dar-lhe as boas-vindas e também boa sorte. E cá estarei eu para dar na cabeça também no Joel, sempre que for preciso. Joel Ajax, não é? Portanto, nós damos sempre aqui uma versão épica ao programa. Joel, portanto, esta rubrica é sobre património, vamos chamar-lhe património no Pelourinho. Vamos falar de várias coisas, tudo que o património diz respeito, e ele
tanto pode ser como um edifício, um sítio arqueológico, uma coletividade, uma personalidade. Portanto, tudo um bocadinho que diz respeito ao nosso passado como comunidade e algo também que nos diz ainda hoje em dia, porque, falando no caso das pessoas, os exemplos são sempre de se ter em conta, mas também os edifícios que fazem parte do nosso dia-a-dia, que muitas vezes passamos por ele e nem sequer lhe reconhecemos o valor que seja turístico ou seja meramente cultural. Portanto, um bocadinho de tudo, tentando sempre enquadrar no tema do programa. Hoje um bocadinho mais sim, mas fora, mas com toda a liberdade. Sim, tem um sentido prático por ser primeiro. A crónica, exatamente, a primeira crónica. Vamos explorar então pequenas curiosidades aqui da Golvitânia, como diria o nosso também Paulo Prata, património também de Gouveia. Joel, e hoje começamos então por onde? Bom, naturalmente que vamos ter de começar pelo início do que nós conhecemos de Gouveia, ou seja, o bairro do Castelo. Eu, como um barretudo de naturalidade, portanto um homem que veio e viveu na Biqueira, estou um bocadinho contrassenso, mas tive de deixar um bocadinho de sentimentos de parte e efetivamente falar um bocadinho sobre o Castelo, até porque é com o bairro do Castelo, ou pelo menos onde é agora o bairro do Castelo, que nós temos a primeira referência ao que é Gouveia. Portanto, o Gouveia pode existir há 2000 ou há 3000 anos, portanto não sabemos ao certo, mas temos uma data específica para a primeira vez que aparece o nome de Gouveia. Este ano é o ano de 1135, portanto, há 881 anos atrás, e é uma referência feita pelo Papa Inocêncio II ao Bispo de Coimbra, quando estava a tentar reorganizar os bispados de Coimbra e de Viseu. Diz, entre outras coisas, numa carta: Castrum senam et gaudelam et cum celorico et ceteris adjacentibus castris. Ou seja... Só uma pausa. Quantos programas em Portugal estão a ser falados nesta língua? Quantos? É verdade, chamada língua morta, não é? Não, isto ninguém falou, eu estou a parafrasear, não é? Estou a ler. E como é óbvio, nós estamos a fazer também um favor também aos nossos ouvintes e entre estar a ouvir o Nuno Melo na RTP3 seria preferível estar no Pelourinho, mas nem que fosse outra figura qualquer, nem que fosse o José Mourinho a chegar ao aeroporto. Exato. Bom, eu digo-vos isto pelo simples motivo de que esta referência a Gouveia, portanto o Castrum Gaudela, primeiro diz-nos logo duas coisas. A primeira palavra é Castrum, que nos remonta logo para um povoado fortificado, ou pelo menos uma fortaleza, que ao que parece existiu mesmo, até pela forma como o Largo do Castelo está disposto. Portanto, no castelo havia mesmo um castelo. Um castelo, exatamente. E eu quero trazer e o Gaudela, porque sabemos que o Gaudela refere-se a Gouveia, não porque... nos lembramos, mas porque temos aqui a contextualização geográfica, portanto, Senam, que é ceia, e Celurico, que é Celurico da Beira, portanto, no meio está a Gaudela, que será mesmo Gouveia. Também porque, um bocadinho mais tarde, em 1186, já no fim do século, temos o primeiro foral dado por Dom Sancho a Gouveia, em que aparece também referida, então, a localidade Gaudela. E eu digo-vos isto porque não é incomum, e se... por um mero acaso vocês andarem circulares, especialmente à altura do verão e da primavera, pelo bairro do Castelo, verem alguns turistas um bocadinho confusos, porque leem alguns que há um bairro do Castelo e depois chegam ali e não encontram o Castelo. Pronto, isto é um bocadinho, é aquela coisa. Eu tenho tios que vivem no Castelo, não é? E às vezes eles passam aqui e estão uns indivíduos e perguntam-me onde é que está o Castelo. Eu explico que não existe Castelo. E eles ficam assim um bocado confusos. Errado, deviam dizer errado. Que havia um castelo. Melhor. Aliás, não é procurar melhor, é ali alguém devia dizer-lhes que o Castelo está lá, mas... as casas e as edificações exatamente, as edificações é que sobrepuseram a ele. Pronto, e é um bocadinho por aí que eu hoje queria entrar, tanto sobre o que é o Castelo de Gouveia, o que é que o bairro do Castelo de Gouveia é, o que é que era esta cidade, esta localidade, esta vila furalada no período do século XII, portanto anterior à nacionalidade, porque temos de ter noção que em 1128 é quando há a Batalha de São Mamede, não é? Que é, pronto, o arranque, a primavera de Portugal, quando Dom Afonso Henriques está lá a chapada na mãe, não é? Metafórica, diga-se, chapada metafórica. Assim? Sim. Não conta aprovado, não é? Conta exatamente. O Dom Afonso Henriques também não era o Dom Afonso Henriques, não é? Supostamente era o filho do Egas Muniz, que foi trocado lá na... Egas Muniz, não aquele que não depois, o que arrancava um bocadinho de cérebro e ganhou o Nobel. Exatamente. O Aio. É importante fazer essa... Exato. E portanto, o que é que se passava aqui? Faz-me lembrar aquelas velhas máximas que dizem: aquilo aconteceu uma tragédia, morreram todos. Mas a verdade é que depois alguém contou a história, morreram todos, mas alguém contou a história. Continuando. Desculpa. Bom, e então basicamente o que eu hoje pretendia fazer era mostrar um bocadinho às pessoas de que nós temos
zonas aqui em Gouveia, ou edifícios, ou portanto, partes da paisagem, que ao longo do século se foram desenvolvendo. E o bairro do Castelo é uma delas. Primeiro, sabendo que o bairro do Castelo, a configuração que ele tem atualmente, quase com 99,9% de certeza, porque tenho esta certeza, tenho esta convicção também, de que só existe assim a partir das invasões francesas. Portanto, a última invasão francesa, 1811, em que o general Macena invade Portugal pela beira, ele vai pela margem direita do Mondego, chega ao Bussaco, há lá aquela sessão de pancadaria, chegam a Torres Vedras, têm de fugir, e eles escolhem para fugir a margem do Mondego, onde nós estamos. Isto é um fato importante, porquê? Porque eles, quando entraram dentro do país, eles fizeram o favor de levar tudo na frente, mas as pessoas que viviam por cá também fizeram questão de queimar tudo para não lhes deixar comer, um bocadinho como na Rússia se fez com Napoleão. E o que é que se passou? Eles, quando estavam a retirar, não tinham mantimento, então tiveram de vir para este lado. E obviamente que eles, com portanto, o asco que tinham às populações, fizeram a questão de destruir tudo. E nós sabemos que em 1820 e poucos há uma ata da Câmara em que estão a pedir uma bandeira nova para Gouveia, porque a nossa bandeira foi destruída quando os franceses destruíram a Igreja de São Julião. Na altura das invasões. Exatamente. Portanto, nessa altura eles incendiaram a Igreja de São Julião, queimaram tudo, e muito provavelmente o castelo foi também na frente, dada a proximidade e também a quantidade... Ou seja, até Joel, até ao século XIX, sim, até ao século XIX o castelo existia efetivamente. Até... Sim, efetivamente ele existia. Tanto que, por exemplo... Não há nenhum registro em pintura? Ou... Não, e vou chegar lá também. Infelizmente não há. Mas há uma explicação perfeitamente lógica para isso. Que hoje em dia, pela informação que nós temos, é aquilo que será o mais aceitável. Mas, no entanto, dizer-vos que só nessa altura então é que o castelo será destruído. Porque antes disso, durante o século XVII e no reinado, aliás, no reinado... Sim, já provavelmente no início do reinado de Dom Pedro, pelo menos na regência dele, Dom Pedro II, em que ele enviou uma carta para a Câmara de Gouveia a pedir que se limpasse, se alumiasse o castelo nos próximos dias, porque a irmã dele, a Catarina de Bragança, que ficou famosa por introduzir o chá em Inglaterra, portanto, quando se foi casar com o Carlos II, o rei inglês, que ela, a passar por cá, as coisas que nós aprendemos aqui, a passar para lá, ela iria pernoitar 2 noites aqui em Gouveia. Pessoa, pode repetir que é para eu anotar. Isto está gravado. Isto é sempre muito rápido. Só para dizer que isto, obviamente, o programa está a ser gravado e o programa todo, mas em particular esta parte de história e de histórias ficará para registro futuro, e ao contrário das pinturas do castelo que não há, estes aqui perdurarão no tempo. Exato. Sim, e portanto, nessa altura ele, quando envia para cá a carta, sabemos que a população de Gouveia e a Câmara efetivamente limpou e iluminou o castelo, porque ele depois escreve uma carta de agradecimento à Câmara e às pessoas por terem recebido tão bem a irmã, portanto a futura Dona Catarina, a futura Rainha de Inglaterra. Isto é importante porquê? Porque no século XVII, portanto 150 anos antes da sua provável destruição, nós temos a certeza absoluta que o castelo ainda existia e tinha o mínimo de dignidade para receber alguém do estatuto, a futura Rainha de Inglaterra. Portanto, a irmã do rei não era uma fidalga qualquer ou um nobre qualquer. Tetra-avó agora do sim, exatamente, Carlos, não é? Sim, exatamente. Portanto, ainda faz parte de... Ou mudou a linhagem Inglaterra? Não, a linhagem... Eu não tenho a certeza, mas eu não sei se com a Rainha Vitória... Não, porque eu não sei se na época vitoriana não mudou, porque portanto, o Henrique VIII é um bocadinho antes... Pronto, não se entrega. Os ingleses, a Inglaterra é o Fonseca e o Spice e pouco mais. Portanto, nessa altura nós sabemos que ele ainda existia, mas ele também sabemos que ele deveria estar decadente, não é? Porque senão ele não mandava uma carta para nós cuidarmos do castelo e ele estar ali convenientemente acomodado para receber a Sua Alteza. Portanto, nós sabemos que nesta altura isto não existia. Isto significa duas coisas, em que, primeiro, ou durante a reforma na Idade Média, ou durante a estabilização das fronteiras na Idade Média, nomeadamente com o Dom Dinis e o Tratado de Alcaniz em 1297, que o castelo de Gouveia perde a sua função militar. E quando perde a sua função militar, muito basicamente perde também tudo que é a sua essência. Porque nós temos sempre a tendência de ter o castelo de Gouveia, ou a zona que hoje é o bairro do Castelo, que tinha o castelo em Gouveia, ser uma parte de um grande mecanismo de defesa que existia ao longo do Mondego. Porquê? Porque já em 1055, portanto, já no início da nossa, um bocadinho da nossa, não da nossa nacionalidade, mas um bocadinho daquilo que nós temos hoje como Portugal, o Fernando Magno... 1143? Sim, mas ainda antes, em 1055, o Fernando Magno, que é o Fernando I de Leão, quando faz a reconquista toda do Val do Mondego,
ele entra pronto, pelo Mondego, não é? E em 1055 sabemos que ele consegue conquistar por capitulação, portanto por desistência, entre aspas, Celurico, Gouveia e Ceia. E em 1064 ele conquista Coimbra. Portanto, ele faz toda uma razia de conquista de um território, faz todo sentido, tendo como referência um ponto geográfico, que neste caso é o Rio Mondego, não é? E que a partir daí essa fronteira estabilizou. Quando essa fronteira estabiliza, as populações que aqui estavam e que aqui viviam eram populações onde eles não eram muçulmanos, independentemente do Império Muçulmano viver cá, não é? Eram indígenas ainda, um bocadinho de populações da Idade do Ferro, ainda antes dos romanos e tudo. E, portanto, essas populações começaram a ganhar uma outra forma autonómica de viver, em que passaram de ser livres, entre aspas, e passaram a ter portanto, tinham de pagar, basicamente, a um senhor para as proteger. E é nesse sentido que ao longo dos... Tipo uma máfia. Exatamente, uma mafiazita ali. Proteção. Exatamente. Se queres viver comigo, dás-me um X do que tu cultivas e eu, se houver aqui problemas ou guerras, eu me meto aqui no castelo, o castelo é meu. Pronto, o castelo não é vosso, é meu e eu protejo-os aqui. O que acontece é que quando o Dom Sancho dá o fural a Gouveia, ele dá o fural não a quem o vem povoar. Ele dá o fural aos povoadores de Gouveia, portanto, às pessoas que já cá vivem, que já cá viviam naquele período. E isto diz-nos logo outra coisa, diz-nos logo que o bairro do Castelo, como temos a referência do Castro, era efetivamente uma fortaleza defensiva. Não era um castelo como o Castelo de Linhares ou o Castelo Sorico, mas seria uma coisinha mais pequenina de controle territorial que, conjuntamente com os castelos de Fogozinho, de Linhares e de Celurico, e até mesmo o de Ceia e o de Avô, em Oliveira do Hospital... Trancoso já não, Trancoso já é mais para norte. Trancoso, de Fogozinho, vê-se Trancoso, vê-se Fogozinho, por causa da altitude de Fogozinho, não é? Sim, exatamente. Portanto, estou ali a defender aquele vale natural, que é uma passagem natural, portanto, e especialmente nessa altura que não havia autoestradas, não é? Havia uma espécie de autoestrada que era a romana, mas que já não devia funcionar assim muito bem. Mas o que interessa é que nós temos esta zona toda, estes 4 sítios, a trabalhar em conjunto para a defesa de um território. E, portanto, a partir daí nós sabemos que as coisas existem. Agora, este documento que eu vos falava há bocado, de 1135, tem o condão de nos dar uma data, ou pelo menos dar-nos um término anterior àquilo que nós conhecemos como Gouveia. O que é Gouveia? Como é que nós sabemos o que é Gouveia? Porque uma coisa é nós sabermos que Gouveia é o que nós conhecemos, não? O Bairro do Castelo, a Biqueira, a Praça de São Pedro, o Monte Calvário, a Travessa da Cerca. Exato, Gouveia, para nós Gouveia é tudo isso. Mas para uma pessoa de fora, Gouveia não. Gouveia é uma localidade e não tem noção do espaço. E é por isso que eu, quando falo de Gouveia, há sempre pessoas que não conhecem, digo sempre que há 2 Gouveias. Há a Gouveia, metafórica, não é? Que é a cidade, que é o nome, que é o que tem uma grande evolução ao longo do tempo, pelo menos desde 1135, que é o do Galvela, passa para a Gouveia por um motivo qualquer. E depois há a Gouveia, espaço urbano que nós conhecemos hoje e que nós percorremos todos os dias e que tem uma história para contar sempre onde nós passamos. Porque eu queria terminar este bocadinho explicando às pessoas como é que seria então a Gouveia nessa altura. O que é que seria a Gouveia nessa altura? Qual é que era o espaço que a Gouveia ocupava? A Gouveia basicamente era o bairro do Castelo, onde as construções, as pessoas viviam em torno do bairro do Castelo. Naturalmente na Biqueira já lá deveria viver alguém, porque aquilo sim, para além do centro do universo, é também o centro de Gouveia. E depois a necrópole, que, portanto, onde as pessoas, onde o culto dos mortos era prestado, que era na atual Praça de São Pedro. Portanto, e a prova foi... Portanto, a Fortaleza, vamos chamar-lhe assim, acabava ali que na antiga ali... loja dos balões? Sim, seria ali fábrica dos balões? Seria ali entre a Rua de Cima, subindo ali pela República, pela parte dentro dos edifícios por baixo do Patronato, e subindo até ali à Cardia, e depois na praça, por a Cardia, ficava sempre por ali. E depois tínhamos a Fortaleza, por si mesmo, no Largo do Castelo, e a necrópole junto na praça, que seria os arrabalos, portanto, seria a parte de fora da cidade medieval. Só queria contar mais uma coisinha, Bruno, eu sei que sou chato como a caraças, porque não é questão de... eu acho que isto é algo que a mim fascina muito, e para mim a história também é muito essas coisinhas, eu sei que vocês vão gostar, até porque há aqui aquilo que poderá ser a prova mais antiga da rivalidade entre Gouveia e Ceia, e é escusado dizer que nós govienses temos aquela rivalidade, não sabemos porquê com Ceia, mas o facto é que em 1131, ainda Portugal não era um reino oficial. Exato. Mas, lá está, não estavas cá, mas se calhar tu hoje sofres por isso. Então, nesse ano, sabemos que o Dom Afonso Henriques andava a distribuir várias terras por vários senhores e houve um indivíduo, que era o Dom Bermudo Pérez, que era irmão do cunhado... Dom Bruno, é Dom isso? Bermudo. Bermudo. Na altura as pessoas gostavam muito destes nomes Bermudos. Acha estranho ver um Bruno tão antigo. O Bermudo Pérez, irmão de Fernando Pérez, que era cunhado do Afonso Henriques,
era o senhor de Castelo de Ceia. E então, quando Dom Afonso Henriques andava lá no sul de Portugal, à porrada e a tentar conquistar mais terra para a cristandade, mas também para o seu em breve reino, decidiu este indivíduo em Ceia rebelar-se contra o poder do rei. E ele, quando o faz... O de Ceia. Ceia. Ele, quando o faz, ele fala sem a noção da estirpe goviense que já existia aqui em Gouveia. E, portanto, Dom Afonso Henriques, estando distante, lembrou-se de, ok, eu vou começar a andar para cima, mas eu vou chamar alguém da minha confiança, e sei que é da minha confiança, para lá ir e abafar já a revolução, uma vez por todas, que é para não vir aqui conversa. E então, como é natural, sai de Gouveia um Dom Walter, que prontamente chega à Ceia e dá logo conta do recado, sem necessidade nenhuma de Dom Afonso Henriques se deslocar tanto cá para cima. Então, portanto, ou seja, nós andamos à porrada pelo menos há 800 anos. Desde 1131. Exato, exatamente, basicamente. E o primeiro ganhámos nós. E o primeiro ganhámos nós, exatamente. E o primeiro ganhámos nós. Joel, isso é delicioso. E não há uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. Não, exato, é a primeira. Pronto, este evento também ele é muito discutido ainda, pronto, porque aparece referenciado muitas vezes, mas não sabem qual é que é pronto, a origem dele. Mas eu, como goviense firme, isto é a mais pura das verdades. Fica bem claro aquilo que nos espera, uma vez por mês, no primeiro programa de cada mês. E depois nunca se sabe o que o futuro também nos dirá. Joel Ajax foi sublime. Eu acho que é uma pedra no charco. Eu acho que é um momento diferente e que vamos ter a oportunidade de ter outros sobre variados temas. Joel, tu és um contador de histórias. Às vezes. Para mim serás sempre aquele pequeno rapaz raçudo das escolas de Oeiras que jogava a todas as posições, mas que sabes muito disto, sabes? Agradecemos-te imenso e pronto, cá estaremos em fevereiro. Sim. Para mais um tema. Não sei se queres aflorar alguma coisa ou se queres deixar é melhor aberto. Não. Muito bem. Pedro Pacheco. Da minha parte, aqui fica um grande abraço, um obrigado ao Joel, bem-vindo. E até daqui a 15 dias com um tema muito interessante, com convidados diferentes. Sim, o próximo tema é sobre o interior, portanto um tema que é caro e é importante, pronto, é muito importante. Aliás, é pouco importante para quem deveria ser importante e para nós que aqui estamos, pronto, é efetivamente importante. E teremos convidados, vamos ter gente além fronteiras. Deixem-me só dizer isto, é importante. Eu ia dizer o que eram os nossos convidados, ou pelo menos aquilo que eles desempenhavam, e depois tive assim o Bruno Morgado, com a banana cara assim, tudo de repente, com a banana. Não digas, eu. Pronto, não digo. Miguel Fino, ainda aí estás? Estou sim, senhora. Pronto. Só gostaria de mandar muito rapidamente um abraço a vocês três. Obrigado, Joel. Estou muito orgulhoso de estares aqui connosco e de saber que há na nossa geração pessoas que gostam de Gouveia como nós e tu saber a história de Gouveia como ninguém. És uma mais-valia para nós e um grande abraço para vocês todos. Obrigado, Miguel. Um abraço. Joel, tu também és Gouveia, ok? E só para concluir, que o nome de Joel Ajax não é por causa do detergente. Diz? Não é do detergente. Não. É por causa de... eu vou explicar. A Ribeira Ajax já teve cor de vinho e o Joel tem cor de vinho. Bem, temos que dar voz e som ao metal nas alturas. Nós despedimos. Eu, da minha parte, mando um abraço até dia 27. Até dia 27 com o interior aqui debatido até ao tutano. Pedro Pacheco. Vamos ao nosso contributo. Obrigado por estarem aí desse lado. Joel, até daqui a um mês. Sim. Espero que nos ouças para daqui a 15 dias. Claro. Senão acaba-se o tacho. Não, o Joel Ajax vai entrar em exploração novamente para mais uma rubrica que vos vai encantar seguramente. E um grande abraço para vocês todos. Um abraço, Miguel. Mãe, esta música é para ti. Um grande abraço. Casa da Sé, um retiro encantador em Viseu. Localizada na Praça Dom Duarte, bem no coração da zona histórica de Viseu, é um hotel de charme onde impera o bom gosto e o requinte. Casa da Sé, local ideal para associar momentos únicos de descanso e tranquilidade ao charme e magia de uma cidade secular.
Informações e reservas através do 232 468 032 ou em www.casadacé.net.